Olá, você que acompanha o canal Valor Entrevista, eu me chamo Alan Santiago e hoje eu estou aqui ao lado dessa fera da comunicação no Vale do Itajaí. Ele que é empresário, radialista, colunista e apresentador. O canal Valor Entrevista recebe hoje Gerry de Oliveira. Seja bem-vindo ao canal. Gerry, seja bem-vindo ao canal Valor Entrevista. Me conta aqui, como foi que surgiu a paixão pela profissão de comunicador? Obrigado, professor. Prazer estar aqui no teu canal. Olha, é esquisito, né? Mas eu nunca procurei ser comunicador. Na verdade, eu sou um desportista, desde a minha fase de criança, sempre corri atrás de uma bola. Meu pai tinha um time de futebol lá na cidade de José Boatê, no interior aqui no Alto Vale do Itajaí, aqui bem no interior. E então eu sempre fui muito envolvido com isso. E em 1987 vim para Gaspar. Aí sempre muito ligada a futebol, a esporte, principalmente na televisão, e as coisas começaram a acontecer naturalmente. A gente sempre jogamos futebol suíço, futsal, né? Fui muito criado dentro do futsal e disputando campeonatos pelas equipes do bairro Bela Vista, onde quando a gente veio oriundo lá do Alto Vale, a gente veio morar no Bela Vista, aqui em Gaspar, onde eu resido até hoje. Então a gente praticava esportes no colégio, nas equipes de futebol que tínhamos ali dentro do bairro. A gente criou daí uma patota que se chamava Turma da Mala, onde a gente tomava frente das coisas e tal. E a comunicação ela veio... Aí teve a minha passagem pelo futebol amador da cidade, Clube Atlético Tupi, 7 de Setembro, várias equipes, Águia. Que né, posição você Águia. jogou? Não, aí quando eu sempre fui goleiro, né, futsal, jogando pelas equipes do bairro, sempre como goleiro de futsal, joguei muitos campeonatos de futsal aqui da cidade. Mas como treinador mesmo, só para você ter uma ideia, com 29 anos de idade eu fui campeão como treinador do Clube Atlético Tupi, aliás, o último título que o Tupi teve no ano de 2013, então sempre muito envolvido. E a rádio sempre foi uma paixão, a rádio, ouvir rádio... É uma cachaça, né? É um prazer, né? Na verdade eu deixo muitas vezes de ver o futebol na televisão para ouvir na rádio, né? Então eu me criei ouvindo Luiz Penido, José Carlos Araújo, Osmar Santos, né? São aí referências, ícones, né? No nosso rádio brasileiro. Então sempre fui muito apaixonado e sempre a rádio sempre me chamava a atenção. E conversando, e como envolvido no esporte aqui na cidade, conversando muito com o Valnei Henrique, com o Neneca, Vilas da Silva, né? O popular Sabão, saudoso Sabão. Então um dia eu tive um convite do Valnei Henrique de começar a fazer parte da equipe de esportes da Rádio Sentinela do Vale na época, né? Eu acabei aceitando, eu fazia o plantão de estúdio, né? Neneca, Valnei e Vilásio ia para as transmissões. Eu comecei no estúdio, depois mudamos para 89 FM, antigamente era Rádio Nativa, e aí as coisas começaram a fluir naturalmente, professor. Agora, aí veio as oportunidades de escrever jornal, veio as oportunidades de apresentar programa de televisão aqui na TV Gaspar, né? Inclusive, fomos pioneiros nisso, né? Foi o primeiro programa em 2012 que aconteceu no município de Gaspar por TV online, né? Nós que começamos lá o TV Gaspar no esporte. Então as coisas começaram a acontecer, sempre na minha vida foi muito ao natural, nunca foi muito forçado, né? Eu não tive curso superior, não tive oportunidade nenhuma, porém eu acho que Deus me deu essas oportunidades e eu acho que com isso, professor, eu consigo promover alguma coisa de importante para a sociedade gasparense através do esporte. Hoje eu vejo o esporte com poucos comunicadores na cidade, né, ou quase nada praticamente. Então eu fico aí tentando, né, tocar esse barco até que realmente apareça aí uma nova safra de comunicadores que realmente o nosso cidade está bastante ocioso e o esporte precisa ser divulgado por alguém e enquanto não tem esse alguém eu continuo aí. TV, na rádio, também no Jornal Cruzeiro do Vale. Falando especificamente de futebol, por que, na tua opinião, Gaspar não tem um time de futebol regional forte? Professor, é uma pergunta que inclusive a gente conversou com o Ciro André Quintino, atualmente é o presidente do Clube Atlético Tupi, né? Tivemos até um programa sobre isso.
justamente por esse motivo, e foi tema aqui até de alguns programas nossos aqui, que a gente faz aqui, quando eu digo, na TV Gaspar, no programa Esporte Total, que a gente tem todas as segundas-feiras. É uma pergunta difícil da gente falar, porque o que está faltando realmente é empresários que gostem de esporte, que gostem de futebol e que invistam no esporte ou invistam no futebol. Hoje o nosso problema não é só no futebol. Hoje nós não temos um esporte de rendimento. Hoje você não tem uma equipe de futsal, não tem uma equipe de basquete, você em Gaspar hoje não tem mais nada. Então o que eu vejo é a falta de interesse da iniciativa privada, pessoas que gostem do futebol, que gostem do Clube Atlético Tupi e que invistam. Hoje o esporte é investimento, infelizmente o poder público não consegue dar esse suporte e por isso essa situação que vive hoje, não só no futebol, mas em todos os esportes, que a gente já foi referência no basquete aqui na cidade, a gente já teve equipes fortes de futsal disputando aí a primeira divisão na época, que era, né, a Série B do futsal de Santa Catarina. Então, quer dizer, muita coisa já aconteceu aqui na cidade, mas a falta de investimento é o que tem causado esse grande problema e essa falta, né, de um esporte de rendimento na cidade, principalmente no futebol. Então falta mais participação pública, mais participação público-privado. Público-privado, né? A falta de interesse dos empresários em investir. Hoje, qualquer esporte, o investimento é bastante alto, né? Então a gente, é claro que temos grandes empresas hoje aqui na cidade que poderiam investir. Só que não sei o motivo que essas empresas não voltam a acreditar ou não tem mais uma mente de investimento no esporte da nossa cidade, e por isso fica apenas os trabalhos de base. O problema do trabalho de base é que o Clube Atlético Tupi, por exemplo, revela atletas até 17 anos, depois os atletas precisam buscar outros lugares, querem né, seguir a sua carreira profissional. Mas a falta de investimento, sem dúvida nenhuma, hoje é a grande dificuldade de se fazer algum tipo de esporte na nossa cidade. Tu consegue apontar aqui na cidade de Gaspar alguma ação realizada em prol do esporte municipal? Tem alguma ação no radar que algumas pessoas estão tomando para ajudar o esporte da cidade? Olha, professor, eu vejo muitas trabalhos de base na nossa cidade, principalmente no futebol. São ações, né, que a gente tem observado no futebol, nós temos observado aí no judô, nós temos observado no karatê, no taekwondo, são os professores que estiveram comigo nos últimos dias. Então tem esse trabalho, porém não muito divulgado, né, uma falha na divulgação, mas hoje o futebol hoje ainda o Clube Atlético Tupi, algumas escolinhas de futebol, é o que a gente tem observado ultimamente. Não como deveria de ser, né? Porém muito abaixo daquilo que se esperava, mas através de alguns esportes ainda a gente consegue ver esses projetos serem tocados. Vai mais pela paixão de quem se dedica ao esporte. Pela paixão, pela doação, né? Se você for olhar aí, as pessoas se doam em favor do esporte, porque de forma profissional, viver exclusivamente daquilo hoje, a gente não pode enxergar dentro do município de Gaspar. Aí, salvo um outro caso, mas muito raro, hoje o esporte de Gaspar realmente ele tem essa dificuldade. Nós temos um quadro no canal, Jerry, que se chama Interprete a Frase. Eu vou ler a frase preparada para você e você interpreta. Vamos lá. Sucesso é um esporte coletivo. Demonstre gratidão a todos os que colaboram com suas vitórias. Como você interpreta essa frase? Eu interpreto na união, né? Na união de forças, né? Não só no esporte, mas principalmente na vida. Se hoje nós não estivermos unidos num foco onde todo mundo puxe para um lado, a gente vai ter sucesso. Agora, a partir do momento que o interesse ele começa a ser individual e não passa a ser coletivo, aí realmente fica bastante difícil, não só no esporte, mas principalmente na vida, professor. Pinga-fogo, coisa rápida, bate-bola, série ou filme? Série. Tite ou Renato Gaúcho?
Rapaz, Renato Gaúcho. Esquerda ou direita? Direita. Messi ou Neymar? Acredito ainda, o pessoal vai me criticar, Neymar. Seleção de 94 ou de 2002? Ah, de 94, sem dúvida. Por quê? 94 foi, bom, em primeiro lugar foi a última Copa do Mundo que eu assisti junto com meu pai, né? Então, Marcante. Marcou por causa disso e foi a primeira Copa do Mundo junto com a minha esposa, né? E foi uma Copa do Mundo onde a seleção brasileira desde 70 não tinha um título importante, teve a Copa América de 89, porém não tinha, e eu que nasci em 73, quer dizer, fui campeão em 70, apaixonado pelo futebol como éramos, cara, foi um negócio assim fora do comum, foi aquela coisa a minha primeira Copa do Mundo foi em 82, né, a segunda 86, a terceira 90, né, então foi aquela coisa assim de extravasar, e foi um momento muito marcante, principalmente o pênalti batido pelo Roberto Baggio. Roberto Baggio, bateu por cima, aquilo foi muito marcante, mas a Copa num todo, né, os jogos contra a Suécia, desde lá a primeira partida contra a Rússia, depois Camarões, né, e teve a Suécia ainda na primeira fase, né, depois a Suécia semifinal, então foi uma Copa do Mundo marcante mesmo, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Botafogo ou Vasco? Não, Botafogo, né? Glorioso sempre, né? Glorioso sempre. Aí não tem nem Vasco, aí não tem nem Flamengo, não tem Fluminense, não é Botafogo, né? A família toda botafoguense, então sofrer, saber sofrer, né? Ser torcedor do Botafogo é saber sofrer. Conversamos com o Gerry de Oliveira, comunicador aqui na cidade de Gaspaí, do Vale do Itajaí. Deixe sua mensagem final aos nossos internautas. Para agradecer primeiramente a oportunidade, professor, prazer estar aqui, viu? Já vi tanta gente bacana aqui sendo entrevistado por você e me sinto lisonjeado de estar sendo entrevistado por você, que é um mestre, né? Em todas as circunstâncias. A mensagem que eu deixo é o seguinte, professor, é muito simples, né? Vamos fazer o bem, ajudar o próximo, né? Acreditar em Deus, que eu tenho certeza que nós podemos mudar esse país de uma forma diferente, né? Mas ajudando sempre um ao outro, querendo o bem das pessoas e não dividindo o povo brasileiro, que com isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. Maravilha, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista com o Gerry de Oliveira. Antes, meus agradecimentos a todos os nossos parceiros, Papo Fit, Proximar Treinamentos, Espaço Flor de Lótus, Pereira e Tomazelli Advogadas e JL Embalagens e Revisões de Roupas aqui na cidade de Gaspar. Eu me chamo Alan Santiago e este foi mais um vídeo para o canal Valor Entrevista. Um abraço a todos. Tchau. Legal, professor. Massa, legal mesmo.